Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. E a toda a sua família também. Daqui a pouco eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Como disse o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Priorizar a Deus, buscá-lo em primeiro lugar, ter prazer nas coisas espirituais. Isso faz de nós pessoas abençoadas e vitoriosas na vida. Porque uma pessoa que é vitoriosa na vida espiritual, ela é vitoriosa na vida. Uma pessoa derrotada na vida espiritual é derrotada na vida. Entenda isso. As pessoas não param para prestar atenção nas questões espirituais, mas elas determinam tudo. Venha buscar a Deus, pegue a sua família, se volte para o Senhor. Eu sempre tenho lembrado que a Bíblia diz, os dias são maus. E nós precisamos nos apegar a Deus com toda a força da alma. Olha o que diz aqui, em Eclesiastes 6, no versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Por que a Bíblia diz que é melhor ir onde há luto do que onde há festa? Porque você não vai aprender nada com a festa, mas com o luto você aprende. Quando há alguém que está morto ali, um corpo estendido dentro de um caixão, a Bíblia está dizendo, esse é o destino de todos. E os vivos devem levar isso muito a sério. Então ali é a oportunidade de uma pessoa refletir sobre a vida dela. Sobre a condição espiritual dela. Porque muitas pessoas ainda acham, falam, que morreu, acabou. Não. Se você é uma pessoa que acredita nisso, que morreu, acabou, você está muito enganado. Existem muitas teorias de vida após a morte. Mas a Bíblia fala de céu e de inferno. Existe o céu e o inferno. E no céu, só entra aquele que anda em retidão. Que crê no Senhor Jesus e obedece aquilo que a palavra de Deus, que deve ser lei, tudo que a palavra de Deus fala deve ser lei, deve ser tomado com muita responsabilidade e seriedade. Porque é praticando o que diz a Bíblia que uma pessoa vai entrar e passar pelas portas do céu. E o inferno. O inferno existe e vão para lá todos os que não praticam, não pratica a palavra de Deus. Muitos dizem todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não a salvação fora dele. Entendeu? Tem uns hipócritas que adoram dizer e adoram, nessa hora lembra que Deus é amor. Lembra de Deus e lembra que ele é amor. Quando estão sendo confrontados acerca das suas más atitudes. Entendeu? Então aí lembra que Deus existe e lembra que ele é amor. Mas acontece que esse mesmo Deus, que é lembrado quando é conveniente, ele é justiça, ele fez o céu
ele fez o inferno, ele mandou o seu único filho para morrer por uma humanidade perversa, ele fez tudo que ele tinha que fazer. E agora, tudo foi nos dado através do sacrifício de Jesus. Basta crer e obedecer. Entendeu? Porque se não crer e não obedecer, a Bíblia diz que já está condenado. A Bíblia diz isso. Já está condenado. E essa condenação significa inferno. Inferno. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez. Depois segue o juízo. Ele não vai reencarnar. Ele não vai poder voltar para viver de novo e tentar melhorar a sua conduta. A vida é agora, o tempo é agora. É agora. E no cemitério não tem só senhores e senhoras de 80, 90, 100 anos, não. Tem recém-nascidos, tem crianças de 1 ano, de 2, de 5, de 10, e assim por diante. 15, 20, tem todas as idades, gente, de pessoas ali enterradas. Então, a pessoa achar que ela... Agora eu tenho que viver. Eu tenho que viver a vida. A vida é agora, eu tenho que curtir. A Bíblia não diz isso. Aqui em Eclesiastes mesmo, manda as pessoas usarem a juventude para buscar a Deus. A plantar enquanto ele é jovem, para ele ter muita coisa boa para colher quando ele for envelhecendo. Usa a sua juventude para buscar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Esse curtir, você pode viver uma vida maravilhosa, mas em obediência à palavra de Deus. Em obediência. Então, não, mas eu vou buscar um Deus de D minúsculo, alguém que foi, que tem um poder de mudar, de fazer isso, aquilo por mim, e ele vai falar com Deus. A Bíblia diz que só Jesus é o nosso mediador. Ninguém que possa ser chamado de santo ou um Deus de D minúsculo tem esse poder. Só o Senhor, Jesus, só buscando a Ele, que nós chegamos a Deus. Só buscando a Ele. Você não vai chegar a Deus de nenhuma maneira se não for por intermédio de Jesus, buscando Ele primeiro. Buscando Jesus Cristo primeiro. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque os vivos vão aprender com isso e devem levar isso muito a sério, a Bíblia está dizendo aqui, ó. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Porque não tem aí um ditado aí no mundo? Para morrer basta estar vivo? É ou não é? E aí? Se uma pessoa não tem a certeza da salvação, só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum outro é Senhor. Pode ser Senhor de quem não tem nenhum conhecimento da palavra. Mas Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Soberano, é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Não há salvação fora dele. O mundo jaz no maligno. Entendeu? O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, é dominado pelo mal. E o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, pessoas que não querem ter entendimento é porque permitiram que o mal cegasse o entendimento. E aí, procuram ir contra tudo que a Bíblia diz, não faça. Isso vai te levar à destruição. E a pessoa
vai contra isso, bate de frente. Quer questionar, atacar, criticar. Alguns não têm temor. Quantas vezes a gente vê aí gente sem saber o que está falando, tolas, na televisão, etc., que muitas vezes fala, não, busca Deus nisso. Não, Deus está muito ocupado com isso e aquilo. Não, porque se Deus existisse, ele estaria fazendo isso, aquilo, outro. Se você o buscar, ele vai fazer. E a Bíblia diz para aqueles que adoram brincar, que nós não devemos levar o nome de Deus em vão. E Deus nunca está ocupado. Deus não se cansa, nem se fadiga, não cochila. Deus suspende a terra sobre o nada e tem o poder de fazer qualquer coisa. Entendeu? E se o mundo está um caos, é escolha dos homens. Entendeu? As pessoas fazem suas escolhas e depois, quando a vaca vai para o brejo, querem jogar para Deus. Aí lembram de Deus para fazer a burrada, não lembra de Deus. Quando a coisa tá feia, aí atribui a Deus. Entendeu? Para pecar, ninguém quer saber de Deus. Mas quando a coisa fica sem saída, aí a culpa é de Deus. Onde está Deus? Não quero esse Deus mau. Se Deus existisse, estaria fazendo isso e aquilo. Deus existe e ele faz na vida daquele que o busca. Se você o buscar, ele vai fazer. Entendeu? Se você o buscar, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando uma pessoa busca ele, ele faz. É só buscá-lo. Jesus está voltando. E não há salvação fora dele. Só um caminho, que é Jesus. Verdade, Jesus. Só um meio de salvação, em Jesus Cristo. Todos vão morrer. E se não estiverem em Jesus Cristo, não irão para o céu. Essa história de que quando morre alguém, já alguém para e diz assim, agora o céu está mais bonito, está mais feliz. Ele temia Deus, ele reverenciava Deus. Então, realmente ele foi para o céu. Mas se ele não temia Deus e não reverenciava Deus, ele foi para o inferno. Para o inferno. Você pode crer ou não. O inferno vai continuar existindo. Aliás, o capeta, ele prefere que você não creia. Porque assim, você vai a passos largos para lá. O diabo prefere que as pessoas não creiam mesmo no inferno. Ele não quer mesmo que creiam. Porque assim as pessoas vão para lá. Porque aí não vão pensar, não existe nada, que morreu, acabou e tal. Não morreu, acabou não. Não morreu, acabou não. Aí é que começa, porque aqui você pode viver 80, 90, não sei quantos anos, se viver muito. Mas quando morre é eternidade. Quando se fala eternidade, não tem fim. Não tem fim. Busca a Deus. Leva Deus para a tua vida, para a tua família. Busca o Senhor. Eu chamo a sua atenção para buscar Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Para buscar Deus. Não vai na onda do mundo. De incrédulos. Não seja contagiado pelas ideias mundanas. Porque o mundo é controlado pelo mal. Busca Deus. O que diz, o que está nesse livro santo, sagrado, é a verdade. Leva muito a sério o que está escrito aqui, porque é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e deve ser reverenciada e temida. Em nome de Jesus, invoque a Deus. Ele te ama e está buscando por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida?
Bom, pastor, eu cheguei na igreja muito cedo, muito nova, ainda criança. Depois eu vim para o Ministério Mudança de Vida. E assim, fui aprendendo conforme essa fé determinada que o nosso ministério ensina, nossa liderança ensina. E foi passando o tempo, conheci o meu esposo na empresa a qual eu fui trabalhar. E foi assim, aí de lá para cá, nunca me desviei, sempre na presença de Deus, me tornei obreira, ainda cedo também. E de lá para cá, só vitória. Gente, em todos os projetos, já tem cerca de 12 anos que eu entro nesse propósito maravilhoso da campanha, do Ministério, do Projeto de Conquistas. E de lá para cá só tem acontecido assim, só vitória mesmo. A vida do senhor como era? Era uma vida totalmente destruída, de drogas, briga em casa, pai batendo em mãe, pai batendo em irmão, totalmente destruída. Bebida, drogas entre eu e meu irmão, pai na bebida, minha mãe sofrendo, minha mãe apanhava. Era totalmente destruída. Tudo que tinha numa casa, o inferno era em casa. Todo mundo brigava, um batia no outro. A vizinhança, chegava a polícia no bairro, todo mundo sabia que já ia na minha casa. Era tudo destruído em casa. A senhora conheceu ele nessa situação. E a partir do momento que a senhora conheceu ele, quais foram as mudanças na vida dele? Olha, pastor, que nem como eu falei, eu fui para a empresa, eu conheci ele, eu entrei lá como funcionária. Essa empresa a qual eu conheci ele era a empresa da família, né? Entrei lá como telefonista e firme na igreja como sempre, e ele desse jeito, a família bem dessa forma. E ele falava comigo, me cantava e tal, e só que como a gente aprendeu, devia ter uns 18 anos, né, e não tinha namorado ainda, estava esperando em Deus, e ele, um rapaz bonito, só que com a vida toda torta, tinha tudo para me contagiar, tinha tudo para me levar para o mundo, né, porque ele me cantava, falava, e eu sempre firme, falava assim, olha, você tem que ir para a igreja, eu falava para ele. Se você ir para a igreja, ainda eu brincava, se você ir para a igreja, a gente senta e conversa. Mas assim, nem imaginava, e fui sentindo que havia uma responsabilidade em ganhar essa alma. A primeiro momento, sempre buscando em trazê-lo para a igreja. Como uma pessoa em vê-lo nessa situação de drogas, um rapaz jovem e vivendo numa situação de drogas, eu via que aquilo não era o meu mundo. E eu não queria isso para ele, a gente aprende aqui a salvar almas. Então eu comecei a trazê-lo para a igreja, ele começou a vir. Assim, e ele começou a vir. Eu comecei a ver mudança, ele participou de um jejum de 24 horas na época. Eu senti que a partir daquele momento ele não colocou cigarro na boca, ele vivia assim. O último cigarro que ele colocou na boca foi na porta da igreja, antes de entrar na igreja. E a partir daquele momento eu lembro que ele sentou do meu lado, ele chorou feito uma criança e ali aconteceu uma mudança muito grande. Mas nem assim a gente ainda não se envolvia, a gente aprendeu que na igreja viver em santidade, é tudo diferente. O namoro cristão, o namoro do nosso ministério é diferente. E quando eu percebi, ele se batizou, quando ele veio mesmo para Jesus de verdade, ele se tornou obreiro, aí nosso namoro foi consagrado no altar, foi tudo assim de uma forma muito bonita, aquilo que eu aprendi foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Ele veio para a igreja já com o interesse de contagiar a senhora. A gente até brinca, ele me conta, ele fala assim que era para ele ter me contagiado, era para mim ter saído da igreja. E, na verdade, se eu não tivesse ficado firme, se eu não tivesse usado isso que a gente aprende, isso teria acontecido como acontece, como a gente vê isso acontecendo aí com muitos jovens. E, na verdade, eu permaneci firme, porque eu sabia que tinha um propósito na minha vida. E a minha vida era na presença de Deus. Então havia um ensinamento e havia algo que eu tinha em mente. E aquilo eu permaneci. Mas, na verdade, a gente sabe que no mundo espiritual o diabo queria me levar também para aquele mundo. E ele veio para a igreja, então tudo era para ter sido contagiado. E graças a Deus eu contagiei, hoje a gente está aí. Por intermédio desta obediência, do temor, por intermédio do esforço, quais foram as conquistas na vida de vocês? Olha, pastor, esse ano faz 6 anos que nós somos casados. A gente tem uma filha de 3 anos e foi tudo acontecendo ao devido tempo. Eu fiquei 4 anos morando no fundo da casa da minha sogra e não tinha como a gente conquistar a nossa casa, mas eu também não aceitava aquela situação. Então, eu determinando, quantas vezes a gente desenhava a planta da nossa casa, trazia para orar, passava no altar,
orando. Então foram 4 anos orando para ter a nossa casa própria, porque no momento era impossível, ainda que Deus tenha nos abençoava a cada ano, mas a casa própria ainda não tinha acontecido. Então a gente teve, foi um esforço muito grande em orações, em projetos, em propósitos, todos os propósitos a gente colocava, a firma estava crescendo, só que estava em momento de crescimento, foi nos dado também na empresa um departamento para a gente gerenciar, onde éramos funcionários. Meu cunhado, que é o dono da empresa, nos deu um departamento para gerenciar, para cuidar, aquele departamento é nosso. Então, tudo foi assim, a gente estava crescendo. De lá para cá foi só assim, degrau, subindo devagarzinho. E hoje, a primeira conquista foi a gente poder gerenciar esse departamento e poder daí tirar, não sermos mais funcionários. Nós temos os nossos funcionários, os nossos técnicos. Então, passamos o quê? De funcionários para a gente tem empresários ali, né? E depois veio a nossa casa. Depois de 4 anos orando, como eu falei, Deus criou um meio, criou uma forma, não tínhamos condições, era impossível aos olhos humanos eu ter a minha casa, e hoje eu conquistei a minha casa própria, é minha. Eu falo que a gente é novo, a gente já tem a nossa casa, e não para por aí, porque a gente conquistou a casa. Né? E o que aconteceu? A nossa casa era assim, crua. Quem conhece os financiamentos é a casa crua, né? Pegou no terreno. Peguei ali o terreno. O terreno a gente conseguiu comprar. Depois de um ano que a gente casou, a gente já tinha o nosso terreno. Começou aí, a gente já tinha o nosso terreno, só que precisava construir. E não tinha condições alguma para fazer aquela construção. Só que assim, eu passava em frente de casas prontas e nós determinávamos. Então, tipo assim, esse tempo foi um tempo de fé, de usar a fé. Todos os projetos a gente determinava, e eu sempre imaginava o pastor, o bispo, no momento das pregações, quantas vezes foram faladas, fecha o olho, determina a sua casa própria, o teu sonho, a gente junto. Quando eles pegamos nas mãos, seguramos uma mão do outro e imaginava a nossa casa. E hoje eu posso falar com toda a felicidade do mundo. Eu peguei a minha casa, a gente recebeu a nossa casa no começo do ano passado, e estava assim, linda. A gente conseguiu também, porque pela Caixa os valores são muito baixos de piso, tudo, a gente colocou tudo do melhor, do nosso gosto, tudo. A gente já estava gastando para melhorar, porque a gente não queria também a casa inferior, a gente queria do nosso sonho, então tinha que ser, e a gente enfiou a cara na fé, na certeza. A gente conseguiu fazer dentro da nossa casa, ficou do jeito que a gente sonhou, um piso melhor, azulejos do banheiro melhor, ali tudo o jeito que a gente queria, os detalhes melhores. E quando foi para ficar pronta, já fazia 4 anos que a gente já estava casado, os meus móveis eram móveis do casamento. E ali a gente já tinha gastado um valor alto ali para poder, na diferença do material. E a gente falou assim, eu queria meus móveis novos, mas hoje em dia comprar móveis novos, já tinha gastado, não era fácil. E Deus foi nos surpreendendo. A cada etapa, Deus nos surpreendeu. Quando estava quase para a gente mudar, meu cunhado estava numa convenção em Fortaleza, ele ligou para a gente e falou, acabei de ganhar, é um valor muito significativo. Estou dando para vocês comprar imóveis. Era um cartão presente. Para quem já passou humilhação em Casas Bahia, em determinadas lojas, sabe o que é? Não passar por aprovação, não receber uma aprovação de um gerente, você sair de lá frustrado. Como eu já passei por isso, ele já passou por isso. A gente chegou com um cartão presente, com um valor significativo. Nós não fomos nem atendidos pelo vendedor, nós fomos atendidos pelo gerente da loja. Compramos tudo à vista ali, foi um preço. Compramos tudo. Eu entrei na minha casa com o jeito que eu queria, com os móveis que eu queria, e até falo, eu vou falar de um detalhe, porque mulher leva detalhe. Eu engrandeci tanto o nome do Senhor nesse detalhe, que eu queria, quando o pastor falava, fecha o olho, imagina aqueles móveis, eu lembro que eu imaginava aquela geladeira, aquela prata, e quando a gente foi comprar, era quase R$1.000 mais caro, o mesmo modelo. E quando a gente foi ver, eu falei, não, deixa, vamos comprar a branca mesmo, a gente compra um outro móvel, né? E só que Deus sabia que tinha o meu sonho, não era aquela. E a gente voltou na loja para confirmar os móveis por umas 3 vezes, e na terceira vez eu voltei, peguei a minha geladeira da forma que eu sonhei, aquela geladeira chique, bonita, do jeito que eu fechava os meus olhos e imaginava, sem pagar nem R$100 de diferença. Peguei pelo mesmo valor. Então, eu vejo assim, que Deus foi nos surpreendendo. Deus não aceitou que minha casa fosse de qualquer forma. Foi de acordo com o que nós profetizamos nos cultos, foi tudo certinho, e não para por aí. Está tudo quitado. Minha casa está terminada e quitada. Assim, a reforma toda quitada.
Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor ama e quer salvar. E quer que tema ao Senhor, para que seja abençoado. Está lutando para resgatar, para que não se perca. Não venha a se perder através de uma visão mundana, de ideias mundanas, mas que venha reverenciar o seu nome. Que essa palavra possa mexer com ela, tocar profundamente o espírito dela. E que ela possa se voltar para o Senhor enquanto ela tem oportunidade. Ela está viva, ela está ouvindo, ela pode dar o passo de fé, ela pode te buscar, ela tem condições para isso. O Senhor está chamando por ela, o Senhor quer salvá-la, quer libertá-la. E se o Senhor está chamando por ela, porque o Senhor não quer que ela se perca, que ela seja condenada, mas que ela seja salva. Que essa palavra entre no entendimento dela e que nada, nenhuma situação contrária venha amarrar a vida dela. Que nenhum mal tenha poder sobre ela mais para impedi-la de vir te buscar, mas que todas as correntes do mal caiam, toda a cegueira caia, que as escamas dos olhos caiam, que o argueiro seja tirado, que a visão dela espiritual seja aberta e que ela tenha despertado dentro dela um desejo de te buscar. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu determino vitórias sobre todos. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadíssimas e enriquecidas, porque elas têm financiado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Desperta, Senhor, porque quem planta, colhe. Pessoas têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele, porque elas serão honradas. Isso é bíblico. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar. Visita a todos agora, com salvação, com libertação, com entendimento, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Se volte para Deus. Dê esse passo de fé. Você vai ser muito abençoado. O Senhor te ama e está buscando pela tua vida. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.